Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô relutando para fazer esse vídeo já faz um tempo já. Eu particularmente não queria fazer, mas é impossível a gente não emitir uma opinião, já que morou no lugar muito tempo e tem familiares no local, tá? Para quem não sabe, eu sou natural de Santos, São Paulo, mas morei muitos anos na região da Grande Porto Alegre, tá? Então, eu me considero um pouco também assim gaúcho. De certa forma, sim. Tenho sangue de. A minha família toda é do Rio Grande do Sul, então não tem como evitar, né? E eu não tenho familiares paulistas, no caso, né? Então a minha raiz, ela é do Rio Grande do Sul, então não tem como desassociar, né? Então morei 30 anos na região, quase 30 anos na região da Grande Porto Alegre, né? Então tive meus filhos lá, minha família relativamente está bem, né? O pessoal mora afastado dessas regiões onde houve essas enchentes, com exceção da minha filha mais velha, que mora bem próximo da área onde teve ali a enchente no bairro Matias Velho, que eu conheço bem. Então, alagou toda aquela região ali. E é uma região muito próxima ao Rio dos Sinos. Então, pela proximidade e pela quantidade de água vindo por esse rio, não teve como evitar. Encheu, pegou todo mundo de surpresa, né? Sem querer fazer julgamento das autoridades aqui, sem querer emitir uma opinião em relação à atuação de. A única coisa que eu posso falar é que foi muito louvável as pessoas ajudando as pessoas, né? Sendo solidárias e disponibilizando os recursos que tinham disponíveis para que tudo fosse amenizado em relação à população, né? Então foi muito comovente assistir e ouvir o relato da minha família mesmo de lá, dizendo que as pessoas realmente estavam sendo salvas, né? Em tempo assim relativamente rápido até, pelas pessoas, os barqueiros usando os seus barcos, os pescadores vindo de longe, né? Inclusive daqui de Santa Catarina, o pessoal vindo de longe para poder levar mantimento, levar tudo. E até o governo também, de certa forma, também ajudou, né? Mas se tem uma opinião pública formada sobre isso aí, eu não queria entrar nesse assunto. Para não incorrer em polêmica, não incorrer. O canal não é para isso e eu vou evitar de emitir minha opinião aqui, então. Mas concordo com a maioria, né? Então, se é que para bom entendedor, poucas palavras já bastam, né? E inclusive servir em Canoas ali tem uma base aérea. Existem dois órgãos da aeronáutica, né? Distintos ali, que é a base aérea de Canoas, que é a parte operacional, né, do voo por parte da FAB. E existe, eu não sei como é que está a organização atual, tá? Muita coisa mudou, eu servi em 93, muita coisa mudou no organismo militar lá. Então existia o comando aéreo que ficava no centro de Canoas, que fica até próximo onde essa minha filha mora. E existia a parte operacional dos voos, efetivamente, em Canoas, no bairro um pouco mais afastado, né? Aonde pousam aviões de transporte e de caça ali. Então, pessoal, é de lá que vem meu apelido de Boca. É de lá que vem esse apelido de Boca. Meu pessoal me apelidou de Boca, né? Só que tinha mais uma variável aí que eu não vou falar, porque senão vai ficar muito xarope. Então, a gente se comove bastante com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. E eu não pude ir lá porque eu imaginei que não conseguiria ajudar da forma como eu queria e não estava em condições também de conseguir me deslocar até lá no momento. Enfim, eu vi as imagens também, pessoal, agora mudando um pouco o foco em relação às áreas alagadas da população.
Eu vi também as áreas alagadas do aeroporto ali e foi o local que eu trabalhei também há alguns anos também, tá? Trabalhei pela Infraero e depois trabalhei pela Fraport, que é a atual administradora do aeroporto Salgado Filho. Então, assim, eu posso afirmar e reafirmar de carteira, tá? Quando a Fraport assumiu, foi feito um grande investimento ali, né? E é muito triste ver, porque eu passei por toda essa fase de investimento, eu estava presente lá e eu consegui ver. E foi perdido. Essa parte de investimento, na sua maioria, com exceção do segundo andar, talvez, e do terceiro piso, aonde não tenha sido afetado a parte da construção dos terminais, mas a parte dos primeiros pisos foi praticamente perdida. Porque as paredes são uma construção mais moderna e elas são de papel acartonado, então se pegar água, enche tudo. E não é só isso, né? Quem dera fosse somente a parte de estrutural da coisa, a parte de... Mas tem toda a parte de cabeamento de mídia, cabeamento elétrico, os equipamentos que foram perdidos, os computadores, as poltronas, cadeiras, restaurantes que perderam, lanchonetes que perderam toda a parte de elétrica, de fornos e questão de geladeiras e alimentos que se perderam tudo, né? Porque tudo foi desligado, né? Então, imagina, virou um caos realmente, né? O elevador, as esteiras de bagagem, e isso a parte de terminal de passageiros, né? Sem falar da parte de pista e de estrutura de pista, que eu não tenho a menor ideia como ficou, tá? Eu não sou técnico na área, eu não posso emitir essa opinião, mas eu vou emitir minha opinião como uma pessoa que trabalhou lá, né? Durante muitos anos. Então, existem muitas... foi feito um trabalho de pavimento lá na área do aeroporto, de ampliação, e sempre foi sabido que aquela área era de alagamentos, sempre foi. Na época da Infraero, existiam algumas bacias ali de contenção que não eram feitas manutenções periódicas, era cheio de material de sedimento na sua volta ou até dentro das bacias, e eram em poucas quantidades as bacias, e existia muita fauna, existia muito bicho. A Fraport, ela fez um investimento gigantesco naquela área ali, e ela limpou tudo e construiu algumas bacias hidrográficas, agora falei certo, que inclusive beneficiaram Porto Alegre, porque o aeroporto fica, para quem não sabe ali, se pegar o Google depois ali, dá um Google e ver no mapa, a parte um pouco mais a leste do aeroporto, ela fica colada com uma avenida chamada Avenida Sertório. E essa Avenida Sertório, para quem conhece e é de Porto Alegre, de Canoas, da região aí, da grande Porto Alegre, vai saber. Ela alaga toda vez que chove em Porto Alegre, ela alaga, né? Então isso aí eu já posso falar mais de carteira. Isso é um descaso de governo do estado e não é de hoje, tá? Isso aí é uma coisa muito antiga, que já vem se arrastando há muitos anos, tá? Os bueiros entupidos e não tem para onde escoar, e só escoa para o Guaíba. Foi feito um programa antigamente chamado Pro Guaíba, em Porto Alegre e na região ali. Então, mas devido à falta de manutenção desses bueiros e mais daquele muro de contenção lá, que não foi feita manutenção praticamente nenhuma, porque não se acreditava que fosse existir uma catástrofe, fosse acontecer uma catástrofe nessa proporção. Então, assim, literalmente, a palavra certa é aquela, né? E andaram, né? Fizeram e andaram, assim. Então, aconteceu o que aconteceu. E agora vira um jogo de empurra, né? E a população paga um preço bem alto por isso. Então, assim, voltando ao aeroporto novamente, pessoal, que é a área que eu posso falar um pouco mais, que eu trabalhei alguns anos lá e tenho alguns grandes amigos lá, grandes colegas que trabalharam comigo. Então, assim, a parte de pista e aonde se recebe as aeronaves foi feito um investimento muito grande.
Imagina, né? Quando essa água escoar, essa água ir embora, vai estar... Como é que vai estar a situação do cabeamento que passa os sistemas de aproximação de voos, as partes dos hangares aonde se perderam... Não sei se perderam aeronaves lá de pequeno porte. Existiam aeronaves lá hangaradas, né? No hangar, aeronaves particulares pertencente a algumas pessoas, com hangares particulares e hangares alugados, assim, né? Desculpa. Então, o estado dessas aeronaves ainda é incerto, não foi divulgado, também acho que também não vai ser divulgado, porque são aeronaves particulares. Então, não se sabe o estado, a que ponto que chegou o estrago, né? Ali na área do aeroporto, né? Então, não foi só uma estrutura de terminal que se perdeu, praticamente muito. Foi todo um entorno do aeroporto também, as questões das locadoras de veículos também, os hotéis. O pessoal ficou... Eu tenho um colega que trabalha numa dessas locadoras aí e ele tá até de atestado agora, mas ele certamente vai pegar férias coletivas ali e o pessoal não vai conseguir segurar, certamente não vai conseguir segurar. E infelizmente o pessoal vai ser demitido. É o que eu penso, tá? O que eu acho, eu não esperava, não queria isso, mas é o que eu espero, acho que vai acontecer. Porque apesar das águas baixarem na região do aeroporto ali, não é somente baixar, limpar tudo e vamos de novo, vamos receber voo. Não é assim que funciona, pessoal. Não é assim. Muita coisa se perdeu, muita coisa eletrônica se perdeu. E os equipamentos que fazem ali a aproximação e a própria pista, o pavimento, quando fica encharcado, o asfalto, quando fica encharcado muito tempo, ele degrada. A palavra certa é degradar. Ele esfarela, literalmente esfarela. E a parte de iluminação do ALS ali, que é aquelas luzes para quem passa na Avenida das Indústrias ali, que fica lateral ao trem em Porto Alegre, chamado de Trenzurb. Então aquelas luzes que ficam piscando à noite para auxiliar a aeronave para pouso, aquilo se chama ALS, né? Auxiliar Landing System. Então são luzes estroboscópicas que ficam ali piscando em determinadas cores que ajudam na centralização da aeronave quando o cara vem aproximar, né? Então aquilo não se sabe como é que está a situação daquilo ali, não se sabe como é que está a situação do localizer, que é um outro equipamento caríssimo que fica lá na cabeceira oposta a essa das luzes, né? Que eles fazem parte da rampa de planeio das aeronaves, né? E também tem um outro equipamento caríssimo também chamado o Glide Slope, né? Que são equipamentos que eles servem para as rampas de aproximação quando o aviador vem por instrumento, né? Então, pessoal, o estrago, assim, ó, eu vou dizer para vocês, não é questão de mês, tá? É questão de meses para poder a coisa normalizar. E isso se tiver vontade política, porque a administradora do aeroporto, ela está administrando, mas ela não é a proprietária do bem. Ela não é o proprietário do bem, é a União. E vocês imaginam, a Fraport, essa empresa que assumiu agora, em 2018, a administração aeroportuária, ela fez, por força de contrato, ela fez várias melhorias no aeroporto para poder administrar o aeroporto, depois da Infraero, tá? Então ela fez ampliação de terminal de passageiros, construção de um novo terminal de estacionamento, um terminal de cargas novo, ampliação da pista de pouso, alargamento da pista de pouso, gramagem de toda essa área que foi alargada, a construção das bacias hidrográficas. Foi feito um trabalho fortíssimo e eu presenciei por várias noites, tá? Na área do pátio antigo ali, chamado Pátio 2, aonde fica o aeroporto antigo, que está desativado para voo hoje em dia. Aquilo foi cravado estacas, eu não recordo a altura das estacas, tá? 18 metros, 20 metros. Foram cravadas estacas muito profundas ali para suportar o peso de aeronaves
que se esperava, que tinha expectativa daqui a uns anos mais, de virem para a região de Porto Alegre, tá? Porque não sei se vocês sabem que antes do aeroporto ser ampliado na região de Porto Alegre, existia um déficit muito grande, a aeronave não conseguia decolar, embora conseguisse pousar no aeroporto Salgado Filho, ela não conseguia sair a pleno de peso por questões de distância de pista. Então a aeronave não conseguia decolar porque ela carregada, ela necessitava de uma pista maior, na época da antiga administradora do aeroporto, tá? A Infraero. Então foi feito um trabalho de ampliação de pista, tá? Eu vou ver os números, depois eu posso colocar no card para vocês aqui em cima aqui. Eu não recordo de cabeça agora o comprimento da pista anterior e o comprimento que ficou, tá? Só sei que foi ampliado, se eu não me falha a memória, foi ampliado 600 metros de pista, né? Que ficava numa área de banhado entre a cabeceira 11 do aeroporto e o DIC. Quem mora em Porto Alegre conhece. O DIC é uma vila antiga de papeleiros que tinha em Porto Alegre, que era uma área de banhado que foi achada inclusive jacarés lá. Jacarés existia, eu vi, eu estava de serviço no dia, e eu vi relatos de pessoal falando que foi retirado um jacaré de lá, tá? Ao menos um que foi retirado. Mas tartarugas e cágados e aqueles bichos todos, bastante bicho ali, tá? Era uma área de banhado. Quer dizer, era e é uma área de banhado. Tanto é que foi feito microestacas, né? Estaqueamento nessa área toda para poder suportar o peso das aeronaves. Então, pessoal, como é que vai ficar isso depois das chuvas? Ninguém sabe. Isso aí é só um trabalho de engenharia. Os engenheiros vão ter que verificar, fazer trabalho de solo, e depois fazer um recapeamento da pista, talvez. A pista principal, ela é de pavimento rígido, de concreto, né? Então, provavelmente concreto suporte melhor. É um material mais resistente. Mas as taxiways ali que dão acesso aos pátios de manobras do aeroporto ali, aquilo ali provavelmente não vai suportar, por mais que tenha sido bem feito, bem construído, provavelmente vai ter que ser feita uma nova recapagem, tá? Uma nova sinalização, uma nova... Isso eu não falei das luzes de quando tá com pouca visibilidade, quando a aproximação, lembrei a palavra, procedimento. Quando o procedimento está por aproximação por instrumentos, chamado ILS categoria 2, que em Porto Alegre para quem não sabe, né? ILS categoria 2, ele tem ele proporciona ao piloto uma comodidade dele conseguir chegar próximo da pista entre 60 metros e 30 metros e ter um raio de visão. Ele consegue aproximar a nave até da cabeceira até, se eu não me engano, 500 metros de vista horizontal e de 60 a 30, né, na vertical. Então ele é um equipamento muito preciso. Ele trabalha através de ondas de rádio, né? Ele emite uma onda de rádio para fazer a medição horizontal, o localizer, e uma onda de rádio também trabalha na posição vertical, que dá a rampa de planeio, para que a aeronave consiga planar e pousar. E quando chega na pista, como é que vai se basear, né? Então a aeronave tem todo um sistema de iluminação na pista, que o piloto vai movendo a aeronave e tem luzes, né, verdes, né, para continuidade do avanço da aeronave, e vermelhas aonde ele tem que parar. Tudo sinalizado desculpa, tudo sinalizado visualmente, entendeu? Nada de orelhada, como se fala, né? Em aviação não pode ter erros, né? Não pode acontecer essas coisas improvisadas, tá? Então, gente, o que eu falei assim é o que eu lembrei agora, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, né? E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre um pouco da rotina, o que se perdeu. Eu não falei também das perdas das companhias que trabalham também
As aeronaves, é sabido que ficou só uma aeronave da Total lá que faz transporte de carga, que eu vi na matéria do G1 que falou que era um malote, não sei o que, mas malote é um modo de falar, né? Mas na verdade é uma empresa que faz transporte de cargas, vai até São Paulo. E não se fala de todo o material de rampa, né? Para quem não sabe o que é material de rampa, são materiais, são tratores, são esteiras móveis, são elevadores de carga móveis também, tripulados por uma pessoa que fazem o serviço da aeronave. Isso são equipamentos de rampa. Isso sem falar desses equipamentos, não se sabe a quantidade que se perdeu e aonde foi parar, né? Provavelmente foram parar nos hangares, porque eles têm hangares próprios de manutenção desses equipamentos. Então, provavelmente estão abaixo d'água nesses hangares também, né? Foram retirados a tempo de tentar salvar alguma coisa nos hangares para se abrigar da chuva, né? Da água. E o hangar é um pouco mais alto. Mas a questão, assim, a questão que fica, pessoal, nessa situação toda, é o futuro do aeroporto, né? O futuro, como é que vai ser feito a água baixando? Como é que vai ser feito os investimentos para que se retome as atividades? Será que a Fraport vai ir tocando a toque de caixa? Eu não sei, é uma pergunta que eu faço, eu não sei. Eu não trabalho mais na empresa. Desculpa. E mesmo se trabalhasse, também não teria acesso a essa informação. A não ser que buscasse, né? Mas não fazia parte do meu escopo, né, de serviço. Eu trabalhava no pátio, pela Fraport, eu era supervisor de pátio, de operações aéreas do pátio, né? Supervisor de operações aéreas, não, perdão. Supervisor de operações de pátio, tá? O cargo se chamava de supervisor airside. Então, lá do ar, né? Então, não se sabe ainda o tamanho do furo da bala, né? Não se sabe como é que vai acontecer esses investimentos. Se vai ser por parte do governo, eu estou achando que sim. Por quê? Porque a Fraport já fez a sua parte investindo aonde tinha que investir e provavelmente o governo vai ter que abrir a mão e fazer uma nova manutenção geral no aeroporto aí, tá? Para poder voltar a operar. E também estão aventando, pessoal, não sei se isso é lebre assim, se é uma coisa real mesmo ou não, estão aventando também a possibilidade de se construir um novo aeroporto. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. É provável? É provável, né? O aeroporto já foi ampliado, o Salgado Filho foi ampliado e ele tem uma estimativa de vida útil que eu também não sei quantos anos mais tem a vida útil do aeroporto em relação à sobrevida, tá? A população vai aumentando, e o número de voos também vai aumentando e o volume de pessoas que passam pelo aeroporto ele aumenta, né? Então aumenta a quantidade de aeronaves e aumenta a quantidade de pessoas. E o aeroporto todo aeroporto chega no limite de operação, tá? Então quando chega nesse limite de operação, ele fica com muitas filas, ele fica difícil de operar em qualquer horário, tá? Era o caso que estava sendo já aventado quando tinha administração anterior. A Fraport assumiu em 2018, repito, né? E aí fez toda essa melhoria, aumentou tudo, e ampliação de pista, terminal e passageiros, deu uma boa desafogada. Eu já voei lá, já passei pelo Salgado Filho depois da reforma. Ficou um aeroporto fora de série, ficou muito bem construído. Eu trabalhei lá, mas assim, essa empresa que eu trabalhei foi assim, é uma empresa excelente também. Achei excelente como empresa. Apesar dos pesares, né? Toda empresa tem sua dificuldade, mas uma empresa muito boa assim, de trabalhar. É uma equipe alemã, né? Então, enfim. Tem que ver se vai ser viável reconstruir um outro aeroporto, né? Porque imagine, tem toda a questão política por detrás disso. Não é só pegar assim de cabeça, vou fazer um aeroporto novo. Lá em Nova Santa Rita,
Aeroporto 25 de março, 21 de março, eu não lembro o nome que na época, essa questão de um aeroporto novo não é nova, tá? Essa questão já é bem antiga, há mais de 10 anos que se pensa nisso, se cogitou a possibilidade e não saiu do papel. Talvez saia, mas eu vou chutar assim, no momento em que ficar decidido que tem que se construir um aeroporto novo, para ele ficar efetivamente pronto, pode-se chutar aí mais ou menos um prazo de 10 anos. 7, 10 anos, tá? Então, assim, isso não é para agora, gente. O Salgado Filho provavelmente vai voltar a operar, né? Não sei em que condições, mas vai voltar a operar. E a questão de um aeroporto novo é uma questão que vai ficar pro futuro, tá? Isso aí não é para agora. Tá? Se a imprensa, ela volta e meia, ela cogita, né, através das pessoas, vai perguntando para as autoridades e se cogita a construção de aeroporto novo, mas isso aí é uma coisa, para construir um aeroporto não é a mesma coisa que construir um prédio de um condomínio, tá? Com alguns apartamentos, alguns edifícios, alguns prédios, não é a mesma coisa, tá? Tem todo um estudo de solo, um impacto ambiental, a questão, porque o aeroporto é um organismo muito próprio, assim, sabe? Então existe a água que é tratada no aeroporto, a questão de esgoto, a questão dos órgãos, as questões ambientais, as questões de fauna, que é uma das coisas mais importantes, né? A fauna, a questão dos ventos, né? Que lado que bate o vento, será que é bom assim, será que é bom assado? Saída para as cidades. Então tem toda uma legislação, tem todo um estudo feito antes de sair um aeroporto, um estudo feito. Que não é assim de uma hora para outra que faz, tá? Pessoal, eu acho que é isso. Eu falei demais até, ficou um vídeo longo, mas mudou bastante o foco do canal aqui. Mas eu espero, se vocês quiserem, vou voltar novamente aqui, se vocês quiserem, aí eu faço mais um vídeo só, tá? Sobre a questão do aeroporto, tá? Se vocês quiserem mais um vídeo só, eu faço mais um vídeo só. Eu convido mais alguns colegas meus, a gente faz uma live ao vivo, e inclusive um ex-chefe meu, e eu vou ver se ele vai aceitar ou não, e a gente debateu ao vivo algumas questões que podem perdurar, e o que eles acham da situação nova do aeroporto. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos os gaúchos e a gauchada, a todos os colegas meus aí que eu vou mandar esse vídeo depois. Forte abraço, fiquem com Deus. Que Deus ilumine a vida de vocês, Deus ilumine as famílias de vocês nesse novo momento de reconstrução. Tenham calma, tenham paciência, sejam perseverantes. O gaúcho é uma pessoa, um cidadão, é uma pessoa que ele tem persistência e garra. Então, assim, ele vai conseguir sair dessa novamente, tá? Com certeza. E eu espero do fundo do coração que todos que perderam seus entes fiquem em paz com Deus, né? E que os que perderam bens materiais consigam reconstruir. É possível reconstruir. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um abraço do Boca aí. E daqui a pouco tem mais sobre carros. Eu ia fazer um vídeo sobre carro, sobre alguns equipamentos que eu comprei faz muito tempo atrás já e não consegui ainda fazer nada sobre eles ainda, mas eu quero fazer em breve, tá, pessoal? Valeu, fui!